Noite a todos. Hoje é um dia muito especial que a gente vai falar da beleza e da psicologia, como que esses dois aspectos se relacionam. E ninguém melhor do que o psicólogo Pedro Paulo Zogby para ajudar a gente nessa explicação. Eu só estou esperando ele entrar aqui e a gente já vai começar. Para quem está chegando agora, a gente vai falar da beleza e da psicologia. E como que a psicologia entende o mundo da beleza. Tô só esperando o Pedro entrar. Olá, Olá, tudo bem, Rodrigo? tudo bem, Pedro? Tudo bem, tudo bem. Eu tava falando aqui que a gente vai falar de um assunto muito interessante, né? Da psicologia, da beleza e da psicologia, como que é entendido isso, né? Sim, sim. Hoje a ideia é falar como que a psicologia administra as questões da beleza, e como que a autoestima tem a ver com tudo isso, né? A aparência. Então, nós vamos falar muito da beleza física também e da beleza interior, né? Como que os psicólogos administram isso. Porque essa questão da beleza é uma questão que a gente para observar quando a gente tem a ver com algumas coisas da sociedade, consumo, compra de roupa, né? A beleza física mesmo. E a gente não para olhar os aspectos que acontecem psicologicamente, como é que a psicologia entende tudo isso. Então vai ser um bate-papo bacana, um tema diferente, um tema que tem a ver com a prática do psicólogo, né? O psicólogo sempre resgata a autoestima do seu paciente. Então é um tema bem bacana que a gente vai discutir hoje aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Ah, eu que agradeço. É, para começar assim, o que o aspecto da beleza tem a ver com a psicologia? Então, na verdade, a beleza é um aspecto muito amplo, né? Você tem que entender ela no aspecto amplo para depois, no aspecto macro, para depois a gente ir para o micro, né? E a beleza tem a ver com a parte física, né? O culto que as pessoas têm do corpo, que nós vamos falar depois, e a psicologia, ela ajuda na questão do paciente, do resgate que o paciente precisa ter na sua própria autoestima. Porque eu já venho falando aqui nas lives com você, em outras lives que eu tenho participado, que nós somos regidos aí por três esferas, né? A bio, que é o corpo, a, o psico, que é o psicológico, e o social, que são as interações sociais. Muitos pacientes procuram consultórios de psicologia e consultórios de psiquiatria atrás da questão da beleza. Poxa, Pedro, mas que beleza é essa? É a beleza física? É a beleza interior? Normalmente as pessoas vão atrás da beleza física, né? Daquilo que vende. E aí eu falo um pouco das mídias, o que as mídias trazem, né? A questão da beleza, do corpo, né? De como você vai se posturar, né? E aí os psicólogos e os psiquiatras fazem um resgate do paciente poder olhar para ele internamente, né? Então, por exemplo, você vai no shopping, né? É uma situação interessante. Você vai no shopping, você está triste, e aí tem muitos pacientes que falam assim: ah, hoje eu estou triste, hoje eu preciso comprar roupa, né? Por quê? Porque isso tem uma questão bastante cerebral, né? Porque, bom, se eu estou triste, eu vou comprar algumas coisas para levantar a minha autoestima, né? Então, a gente está falando de autoestima Eu vou colocar também aqui aí. o tema aqui.
Mas pode continuar. Então, quando eu falo da beleza, eu falo a respeito disso, né? Eu falo que a pessoa vai atrás de uma pseudo felicidade, né? Por conta da questão do físico, das roupas, e o psicólogo tenta ir atrás de algo na contramão para que os pacientes, as pessoas possam olhar para a parte interna. É claro que a gente a sociedade pede que a gente esteja bem vestido, autoestima lá em cima, mas será? A pergunta que eu faço a você e aos nossos espectadores, será que isso tudo leva o ser humano, os pacientes, a encontrar a própria felicidade? Então, a gente trabalha isso. Então, a psicologia, ela reconhece que a beleza é importante, você se sentir bem é importante, mas se sentir bem não necessariamente bonito para a sociedade, entende? É muito legal o que você está falando. Até aquelas três coisas da psicologia, da social e do quê? Biológico, que é a questão do corpo, né? Psicológico, que é a questão da parte psicológica, e o social. O ser humano ele vai atrás É, dessas três. é, Pode é, falar. é muito interessante isso. Eu só vou interromper aqui que tem uma pergunta da C barra. O que fazer para levantar a autoestima? Então, na verdade, obrigado pela pergunta. A autoestima é um conhecimento interno, é o seu conhecimento interno a seu respeito. Então, é o que você acredita em você. Então, a sua autoestima é aquilo que você acha de você, né? Se você está se achando ruim hoje, se você não está se achando bacana, sua autoestima invariavelmente vai cair. Conforme vai acontecendo coisas positivas na sua vida, a autoestima vai aumentando. E aí, pegando a pergunta da colega, você reconhecer as suas próprias potencialidades, ou seja, aquilo que você é bom. E aí você vai oferecer isso para o externo, você vai jogar isso para o externo. E aí a psicologia vai te ensinar, através das sessões, como fazer isso. Então, acreditando mais em você, né? Você não precisa ser melhor porque vai comprar uma roupa, você precisa ser melhor do jeito que você se posiciona na sociedade, do jeito que você se posiciona com você. Então, isso é muito bacana. Desse modo, você consegue ver que você está com a autoestima não elevada demais, mas não no sentido de estar totalmente desacreditado. Você primeiro precisa acreditar em você e depois o outro, por consequência disso, vai acreditar. Nesta pandemia, a gente tem sido obrigada a se reinventar o tempo todo, né? As pessoas que estavam posicionadinhas aí no seu lugar e tudo, na sua zona de conforto, elas tiveram que se reinventar, né? E isso mexe com a autoestima. Mexe para baixo e mexe para cima. Se eu me reinvento e dá certo, eu vou para cima. Se eu me reinvento e não dá muito certo, alguns dias fica difícil você se olhar no espelho. Então, para não me alongar muito, Rodrigo, a autoestima nada mais é que a relação que você estabelece com você mesmo. E aí, arredondando a resposta para a colega, como que você vai levantá-la, né? Como que você vai acreditando em você, mesmo nos piores momentos. E aí você, se não conseguir sozinha, que é normal, você procure um psicólogo. E tem até uma pergunta aqui da Sueli Aparecida. O que fazer para melhorar a autoestima? Então, exatamente isso. É você entrar dentro de você e verificar aquilo que, primeiro,
você gosta de fazer, aquilo que te dá prazer, e não é só um prazer externo, vou comer uma comida, tal. É um prazer interno. Então, por exemplo, tem pessoas, tem pacientes que a gente vê que adora fazer crochê. Então, faça crochê, porque isso vai liberar uma substância no seu cérebro que vai te dar o hormônio do prazer. E isso vai te levantar a autoestima. Eu gosto de fazer palavra cruzada. Ótimo. Vamos lá, faça palavra cruzada. E aí você vai trabalhando com aquilo que você tem de bom. É legal, Rodrigo, porque tem uma linha da psicologia chamada psicologia positiva. A psicologia positiva, ela vai levar o paciente só em coisas que ele gosta, só em coisas que ele faz bem, né? E aí ele vai trabalhando em cima disso. Tem algumas pessoas que trabalham com isso. Então, como trabalhar a autoestima, como levantar a autoestima? É você fazendo coisas que você gosta, por mais que você não tenha tanta habilidade. Vai lá, tenta, porque como eu falei, a autoestima é um contato com você. E aí, a beleza, é bom as pessoas estarem perguntando sobre autoestima, e é bom você ter colocado aí, fixado, porque a beleza que nós vamos falar não é apenas a beleza corporal, mas é a relação que você mantém com o seu interior, entende? É uma coisa filosófica, mas é legal falar sobre isso. Eu até tinha algumas perguntas para te fazer, mas eu tô gostando do que as pessoas estão perguntando aqui. Vamos dar preferência para elas, né? Sim. É, ó, como controlar a ansiedade e viver melhor interiormente? Bom, na verdade, a ansiedade é algo que você tem, você acaba produzindo a ansiedade por medo que não aconteça algumas coisas com você, medo que as coisas deem errado, né? Então, a ansiedade, você está trazendo convidados para falar da ansiedade aqui, quase que todos os dias, né? Está sendo uma coisa muito bacana. A ansiedade, como você controlar a ansiedade? Primeiro, é saber de antemão que você não controla tudo, que você não obtém o controle de tudo. Isso já minimiza a sua ansiedade em 50%. Nós estamos vivendo num cenário pandêmico que nos deixa ansioso, porque cada vez mais os números aumentam, cada vez mais as coisas acontecem. Então, é saber, por exemplo, vamos pegar o Covid. Isso é algo que eu não controlo. Eu não sei quando vai ter vacina. Eu não sei, não controlo. Então, se eu não controlo, eu faço a minha parte, eu me cuido, eu me protejo, ou eu até posso sair, eu até posso, respeitando as regras aí, eu saio, eu vou fazer as minhas coisas, eu não posso deixar aquilo que eu não controlo me dominar. Olha que coisa interessante. Eu não posso deixar aquilo que eu não controlo me dominar. Mas vai acontecer alguma coisa. Não sei, eu não posso saber. É muito intangível. Aquilo que eu posso tocar, eu posso ficar ansioso porque eu posso resolver. Aquilo que eu não posso tocar, eu preciso deixar as coisas andarem um pouco. É difícil? Super. E aí o psicólogo vai poder te ajudar e atividades que te deem prazer também nesse sentido. Porque aí você mata dois coelhos com uma cajadada só. Você trabalha a autoestima, né? Você trabalha a autoestima e você também vai trabalhando aquilo que você trabalha a ansiedade. Trabalha a ansiedade. O ser humano, Rodrigo, e o pessoal que está nos vendo, é ansioso por natureza. Qualquer pessoa é ansiosa. Nós vivemos num mundo amplamente ansioso. O que vai mudar é a nossa posição em relação a essa ansiedade. E aí você tem, se a ansiedade é muito alta, né? Transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem vários casos a respeito.
Se você tem algo patológico, aí você tem que recorrer, obviamente, ao psiquiatra. Não adianta você ficar fazendo atividade se aquilo vai te deixar mais ansioso ainda. Você vai montar um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça não vai dar certo, vai te deixar numa ansiedade, tudo vai te deixar ansioso. Aí tem que procurar realmente um médico e um acompanhamento psicológico. Olha, muito legal o que você está falando aqui. Eu estou adorando. É, aqui a pergunta da RR Lanches. Em que momento a gente conhece, em que momento que a gente conhece que precisa procurar um psicólogo? Uma ótima pergunta. No momento em que você não consegue mais administrar as coisas sozinho, no momento em que a angústia, aquele aperto no peito, aquela vontade de conversar com alguém, mas que não seja nem a mãe, nem o pai, nem a companheira, que você precise colocar para fora com alguém que não conheça você, que não vai ceder a nenhum julgamento, você tem que procurar um psicólogo. Então, quando a ansiedade e quando os problemas estiverem te superando, a partir do momento que você não consegue mais fazer as conexões positivas, a partir do momento que você vai ser levado a crenças limitantes, o que é isso? O que são crenças limitantes? Ah, eu não consigo sair. Essa quarentena aí, não. Se eu sair, eu vou ficar doente. Eu tenho certeza que se eu sair, eu vou ficar doente. Não vai dar para passar álcool, porque a gente não tem como se proteger. Isso é crença limitante, porque você vai ficando limitado àquele medo. Opa, ficou limitado àquele medo, você tem que procurar alguém que te tire disso, que te amplie o campo de possibilidades. Mas espera aí, você já viu aquilo? Você já viu isso? Como é que é? Alguém que vai tecnicamente te levar para uma outra situação. E lembrando aqui para quem está chegando agora, que tem gente chegando agora, olha, 50 pessoas vendo, Bacana. você é psicólogo, né? E você tem recebido muito esse tipo de caso em consultório, né? Na Mesmo, verdade, mesmo que online. na verdade, os atendimentos online não pararam com esses assuntos. Esses são assuntos da vez, é o cardápio da vez. Ansiedade, a busca incessante pela beleza. Eu não posso envelhecer, eu preciso continuar bonito, eu preciso continuar atraente, né? Como é que eu vou fazer para namorar nessa quarentena, né? Você vai ter uma live aí amanhã pelo que eu soube aí, com a psicóloga também, que vai falar sobre isso, não percam. E aí é isso que a gente tem que fazer, né? A gente precisa administrar as coisas que vêm. Eu estou muito sozinho nessa quarentena. Como é que eu vou ter que fazer? Então, os atendimentos online, eles estão servindo para isso também, viu, Rodrigo? A gente está Claro. a gente tá trabalhando esse tipo de coisa. Ansiedade, busca incessante, o medo da solidão, né? Que a gente está confinado nesse sentido. Então, é isso que nós estamos atravessando. Ó, a Helena Santiago 89 falou assim: o que fazer para esquecer um passado ruim? É Helena, o nome dela? Helena Santiago. Helena, minha querida, é o seguinte: primeiro que o passado são marcas na nossa vida. Eu brinco com os meus pacientes que o passado deve ficar como uma cicatriz, né? Uma cicatriz que vai acompanhar a gente por todo os momentos. Então aconteceu uma coisa comigo no passado e vai me acompanhar. Cada vez que eu ver uma situação parecida, opa, eu vou tentar de alguma maneira sair desta. Mas o que eu recomendo e o que uma terapia vai te ajudar bastante é você atualizar e apertar o F5 de você mesmo, né? Atualizar e dizer o seguinte: cada história na minha vida é uma história
nova. Eu preciso começar. Muita gente, Rodrigo, começa as histórias do meio. Então, por exemplo, eu conheci uma pessoa, eu primeiro vou ver, né? A gente tem essa tendência de primeiro ver se ela não é parecida com aquela pessoa que me fez mal, né? Falando de um relacionamento aí amoroso. E depois eu vou ver as qualidades dela. O inverso precisa acontecer. Você precisa ver as qualidades dela e depois ver se ela não vai te fazer mal. Mas respondendo a pergunta da Helena, é assim, não tem uma fórmula mágica, tá, Helena? Você tem uma... Cada um tem uma situação. Cada um tem uma situação. Então, eu enfrento uma situação de uma forma diferente da que o Rodrigo enfrenta. E aí a gente precisa se conhecer e é na terapia que a gente vai se conhecer. É na terapia que a gente vai falar sobre nós, né? Tudo aquilo que a gente não consegue falar em casa, no bar, a gente vai falar na terapia. E aí precisa ter paciência, porque o terapeuta vai tocar em situações que você vai falar, será que eu mereço isso? Será que eu mereço ouvir isso? Talvez é importante para você. Então, não tem receita pronta, não vou falar aqui para você, ó, faça isso. Não é assim, mas acho que você procurando atualizar é um bom caminho. É, exatamente, né? O trabalho de psicólogo não é um diqueiro, ele é um trabalho sério que envolve várias sessões de conhecimento interno para melhorar, não é? Exatamente, Rodrigo. É um comprometimento, é uma necessidade de se comprometer consigo mesmo. Eu tenho alguns pacientes, pra você ter uma ideia, que começam a terapia, vão um dia, depois vão outro, aí depois começa a doer, né? Começa a tocar em pontos aí que não é muito bacana, e aí você acaba desistindo da terapia. Mas se você desiste da terapia, você desiste de um processo de autoconhecimento a seu respeito, né? Então, esse tema, beleza e psicologia, eu estou bastante contente que está enveredando para o lado da autoestima, porque é realmente a busca da verdadeira beleza que a gente tem que fazer. É, muito, muito boas as suas considerações. E aqui é a Vanilda Benevides 2010. Ansiedade e excesso de futuro. Você concorda com ela? Sim, é um excesso de futuro, é um excesso de coisas que eu não posso pegar, então eu vou aumentando, vou fazendo fantasias dentro da minha própria cabeça. As fantasias não necessariamente vão se confirmar e aí a coisa fica muito complicada. A ansiedade eu tenho uma ânsia, eu tenho uma ânsia de de que alguma coisa aconteça, e aí eu vou atrás disso. O problema é que a ansiedade é uma necessidade de administração interna, né? Outros psicólogos e psiquiatras vão falar da perspectiva deles, mas eu acho que a perspectiva da psicologia é que a ansiedade é algo que eu não posso pegar, eu não posso interagir, aí eu fico bastante ansioso com isso. Ó, aqui tem um comentário muito interessante da Priscila.alt. Estou ansiosa e tendo muita tontura. Já fui no neurologista, fiz exames e não deu nada, mas a tontura não passa. Muito provavelmente é psicológico, não é, Pedro? Isso pode ser resolvido em consultório. Muito provavelmente isso pode ser resolvido em consultório, que quando a gente está nervosa ou nervoso, né, Priscila? A gente tem uma questão, ataca. Qual é o órgão do corpo humano que ataca primeiro quando a gente está ansioso? É o labirinto. Labirinto é Olha, uma coisa que fica dentro do ouvido, né? E aí, a primeira coisa que ataca quando a gente fica ansioso é o labirinto. Labirintite é algo que dá tontura, mas é algo que, se não deu nada em alguns exames que você fez no neuro, você precisa procurar um psicólogo ou até um psiquiatra, né? Para olhar isso de perto, de fundo emocional. Então, eu peço para você não se desesperar,
né? Não sei o seu caso, precisaria conversar contigo, mas acho, né, não, eu fico com um pouco de receio de ficar fazendo consultas nas lives, mas o que eu acredito é que a parte emocional, a tontura realmente, se não deu nada no neuro, é uma questão emocional. Precisa olhar isso, e aí você todas as descargas ansiógenas. Então, por exemplo, quando você está ansioso, não te dá dor de barriga? Já viram isso? Estou ansioso por uma prova, estou ansioso por um trabalho. Te dá dor de barriga. Isso é uma descarga adrenérgica. O que é uma descarga adrenérgica? Absolutamente descarga de adrenalina. Adrenalina. Então, veja bem, nós temos o sistema nervoso, e aí, quando existe uma situação que você está muito ansioso, o corpo reage, né? E o corpo da Priscila deve estar reagindo por meio da tontura. Tem gente que acontece uma coisa chamada psoríase. Psoríase são manchas na pele que coçam e que são absolutamente emocionais, né? Absolutamente uma descarga de adrenalina no corpo que causa essas alergias. Então, precisaria dar uma olhada. E essa descarga de adrenalina, né? O cérebro acaba fazendo para proteger o indivíduo, né? E uma maneira torta de proteger. Tipo, ó, ou você Exato. corre, ou, né? Exato, Rodrigo. É muito verdade o que você está trazendo. O corpo ele nos dá muitos sinais, né? Qualquer órgão que esteja desequilibrado no nosso organismo é porque nós estamos precisando nos cuidar. Talvez não do corpo, mas talvez da parte psíquica, né? E aí teve uma colega aí que está nos assistindo, eu vi rapidinho, que fala, pediu para eu comentar sobre a insônia, né? Ah, A questão da insônia e tal, a falta de dormir e tal. Quando você está à noite, o seu metabolismo ele desacelera, né? Ele desacelera. É a hora que você vai tomar um seu chá, é a hora que você vai assistir uma televisão para começar a dormir. O problema é que quando você está num quadro de ansiedade, é a hora que o teu corpo não desliga. É a hora que a tua cabeça não desliga, né? O primeiro pensamento que vem na tua cabeça são as contas que você tem para pagar. Depois o filho que não está indo bem na escola. Depois é o meu relacionamento que não está dando certo. Então, à noite é que o corpo produz hormônios para fazer com que a gente se restabeleça. Isso cientificamente é comprovado, né? Mas a gente precisa estar num estado muito tranquilo para poder dormir. Então, a insônia vem disso. Eu não consigo dormir porque é nesse momento que eu não tenho outra preocupação externa. Então, eu deixo entrar as internas. Então, a insônia se trata nesse sentido. O que a gente tem recomendado fazer é procurar a terapia, num primeiro momento procurar a terapia e em paralelo procurar também um psiquiatra para que você possa tomar talvez um remédio, uma questão ansiolítica, né? Não estou fazendo propaganda aí de remédio, mas existe a necessidade. existem casos específicos que precisa, né? Sim. E aqui a Maria Cristina fez uma pergunta legal aqui, ó. É possível fazer um tratamento psicológico tudo online de forma segura? Sim, sim. É Maria Cristina, é isso? Deixa eu ver. É. Sim, Maria Cristina. A abordagem online está sendo a segunda alternativa aí, fora o presencial, né? Fora o presencial. O presencial, ele tem a sua importância, mas o online está totalmente acontecendo, está aquecido, né? Justamente nessa questão da pandemia, a coisa está muito aquecida.
você pode fazer por Skype, você pode fazer nas plataformas que tem plataformas, várias plataformas, você pode fazer por outros aplicativos. E sabe por que é seguro? Porque o terapeuta não pode gravar o atendimento, né? Existe um sigilo, né? Você vai ser atendida seguramente com um fone de ouvido, né? Para não vazar conversas. Você deve procurar um lugar Com neutro, privacidade. uma privacidade ali, ok? E o psicólogo a mesma coisa, né? Então eu tenho atendido muitas pessoas online, isso tem feito muito bem aos pacientes, né? Principalmente porque os assuntos são esses mesmo que nós estamos tratando aqui, né? São assuntos que vieram por conta da questão da quarentena, enfim. Então, Cristina, eu recomendo que você faça sim, se for o caso, a terapia online, não vai perder para nada para o presencial, tá? E é isso. Se você me permite, você faz atendimento online, é só ir no seu Instagram e pedir ajuda para você. Exato, exato. Estou aberto a conversar. A gente faz um trabalho que tem um preço bastante acessível. Atendo convênios também. Se quiserem me procurar, eu estou às ordens. O que a gente tem que saber é que a psicologia é um trabalho, Rodrigo, que ela depende da colaboração da pessoa, né? Ela depende você quer se conhecer internamente? Você quer se conhecer e quer melhorar? Quer reconhecer o seu limite? Veja só, quem está nos assistindo, experimente depois que a live acabar, experimente deitar e tocar no seu corpo, tocar no seu tórax aqui, por exemplo, né? Você vai conhecer cada músculo do seu corpo. É exatamente isso que a psicologia faz, só que ela faz internamente. Você vai se conhecer por dentro, né? Então, não vai ser do dia para a noite, né, que você vai se conhecer. Você não vai se consultar com um psicólogo e no primeiro dia já vai ter as respostas. Muito pelo contrário, as respostas elas vão surgir na interação terapêutica. Isso é bacana de dizer, mas é muito bacana, a terapia é muito legal. Vocês têm que fazer, eu estou à disposição, tem outros colegas também. Acho que o Rodrigo tem trazido, me dê licença, Rodrigo, de falar, o Rodrigo tem trazido nas lives dele aí pessoas muito boas no mercado e que vocês, público da página, devem entrar no Instagram dos profissionais, conversar, mandar o direct, fazer alguma coisa, porque o Rodrigo tem aberto espaços para muitos profissionais, né? A gente acompanha aí. Sexta-feira tem uma outra live aí com o Isaac Efraim, vocês têm aí com a Fernanda Lena amanhã, então eu sou bastante fã, você está vendo aí que eu sei bastante dos profissionais. Então todos nós estamos ajudando o Rodrigo nessa abertura de espaço. Né? E eu gostaria de fazer uma consideração, né? Você tem um projeto social que você faz um preço popular para justamente ajudar o máximo de pessoas possíveis, né? Exatamente. Existe um projeto que eu criei chamado Psicologia para Todos. É um projeto que não é um projeto que tem grandes... Nossa, não. É um projeto apenas para abrir a psicologia para o maior número de pessoas. Né? Não é um projeto que eu atendo voluntariamente, mas é um projeto que eu atendo a preços populares, que a gente diz. Então, acho que pode procurar, enfim, e aí a gente pode conversar. Tem uma Ó, pergunta aqui. eu vi aqui uma pergunta aqui para Pode, lá antiga, pode o falar. Instagram Música Angelita. Meu nome é Solange, comecei a fazer terapia há pouco tempo e choro muito durante as sessões. Até que ponto isso é normal?
Olha, isso é normal, isso é muito normal. Todas as vezes que você tira. é, Eu vou fazer uma analogia, vou fazer uma comparação e vocês tentam entender aí, ó. Toda vez que você tira a caixa do teu armário, que muito tempo você não tirava, o que acontece com essa caixa? Ela está empoeirada, não tá? O sentimento é a mesma coisa. Todas as vezes que eu descubro na terapia verdades ou coisas que eu não tinha contato e agora estou tendo, mexe com você. Então você vai chorar na terapia. É normal. É lógico que você precisa verificar se o tratamento, se o trabalho do psicólogo está indo de encontro àquilo que você veio buscar. Agora, os efeitos, o choro é um deles. Porque o choro é a expressão da emoção. Então, às vezes, o psicólogo fala alguma coisa é, que você não tinha pensado nisso, que na psicologia, Rodrigo, a gente chama de insight. Então, o psicólogo fala um negócio, você, opa, nossa, eu não tinha reparado. E aí isso te leva a chorar, te leva a vários sentimentos aí confusos e tal. E aí o psicólogo, ele vai devagarinho, ele vai tirando esses nós aí, junto com você. O psicólogo, ele não tem nenhuma fórmula mágica. É você e ele que vão construir tudo isso. Ó, mas olha só, é, Nenê Feliciano. Quem tem transtorno de ansiedade pode deixar de usar os remédios. E eu particularmente concordo, porque o remédio ele ajuda no momento de crise, mas é com a psicoterapia que você vai em busca da solução final, né? Exatamente. Mas tem uma coisa, Rodrigo, eu gostaria de falar. Você não pode, a pessoa não pode abandonar o remédio por conta própria. Com Ela, certeza. ela precisa se sentir, ela precisa se sentir segura, ela precisa estar amparada com um terapeuta, né? Ou com o próprio psiquiatra que esteja ali, ó, vamos diminuir a dosagem, já tá legal, vamos diminuir, ou vamos trocar, entendeu? Então, e isso tem que ser em parceria com o psiquiatra e com o psicólogo. É claro que a psicoterapia te leva para algo mais a longo prazo. Agora, não pode deixar de tomar remédios por conta própria. É isso que acontece com muitos pacientes. A pessoa está em tratamento, ela toma um remédio muito forte e aí ela deixa que ela está se sentindo melhor. E essa sensação de melhora é por conta do efeito do remédio, né? É por conta do efeito do remédio. Então, assim, eu acho que tem muitas pessoas que se curaram da ansiedade, do quadro de TAG, muitas pessoas fizeram isso, porque fizeram terapia e porque não trocaram aleatoriamente. Estão com acompanhamento do psiquiatra até agora. Então, isso é importante falar. Ó, Rangel aqui falou, vai ser abordado o tema da live Beleza e Psicologia? Então vamos lá. É que eu parei para fazer perguntas porque para dar mais Vamos lá. interação aqui com o Não, público. não, tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Na O que verdade, Rangel, deixa eu só fazer uma colocação. Tudo que nós estamos falando aqui tem a ver com beleza e psicologia. Porque, como eu falei no começo da live, eu não sei se você estava, deve ter entrado agora, tudo tem a ver com a parte interna, né? Então, eu não estou falando só da parte externa, estou falando da parte interna. E quando eu comecei a falar da parte interna, o pessoal começou a perguntar dessas coisas. E como é um canal que o Rodrigo coloca de utilidade pública, acho bacana a gente deixar rolar a live aí até a 1 hora que o Rodrigo tem para postar. exatamente, até fizeram aqui a pergunta, Guido Martins, vocês dois são psicólogos? Então, o Rodrigo ele está nessa parte de comunicação com as lives, né, conteúdos, e eu sou psicólogo. Então, o Rodrigo tem uma vivência bastante grande nessa área de conteúdo e na área de administração, que facilitou ele aí a trabalhar com isso. E eu sou psicólogo de formação. Exatamente. É, sabe o que eu ia perguntar? Por Vamos que lá, que...
Vamos começar com as perguntas diretas da beleza e da psicologia, porque senão o Rangel sai da live, a gente não quer. Vai lá. Essa foi boa. Por que as pessoas valorizam tanto o culto ao corpo? Então, na verdade, Rodrigo, o corpo é aquilo que aparece. Aquilo que aparece é o corpo. Então, aquilo que atrai as pessoas é o corpo, né? Normalmente isto acontece. Então as pessoas acabam querendo se posicionar de uma outra maneira, porque talvez o lado interno dela não esteja bom, e aí ela começa a cultivar o corpo. Você tem aí recebido nutricionistas e de modo nenhum eu quero tirar o trabalho delas. Eu acho que o biopsicossocial, os três andando juntos. Mas quando o corpo ultrapassa as outras coisas, aí a gente tem que rever, entendeu? Então é uma engrenagem. O corpo humano, né? O humano é uma engrenagem. Se se o lado psíquico não está bom, você acaba cultivando as outras coisas. Então, é isso. As pessoas cultivam o corpo porque é o que aparece para o outro. Olha que coisa engraçada, né? Eu não quero me mostrar para mim, eu quero me mostrar para o outro, né? As pessoas pedem isso, então as pessoas cultivam o corpo por conta disso, né? E a gente tem que tentar verificar isso. Ó, muita gente te elogiando aqui. Maravilhosa live. Parabéns. Tem muita gente agradecendo aqui. Você tem contribuído muito apenas nessa live, fora nas outras. E de que forma que a psicologia pode orientar os pacientes nesse culto à beleza? Justamente considerando que a beleza é sim importante, né? A beleza física é sim importante. Aí eu faço referências ao trabalho das nutricionistas, aí eu faço referências ao trabalho das fisioterapeutas. A minha esposa é estudante de fisioterapeuta, então, eu sou uma pessoa com deficiência, então eu utilizei muito tempo a fisioterapia. Então, a questão do corpo é muito importante. Mas a questão da beleza é uma coisa que precisa ser medida. Eu vou cuidar da beleza do meu corpo, mas eu preciso cuidar também de como eu me posiciono em relação a isso. Então, a psicologia ela vai ajudar, Rodrigo, ao paciente medir. Será que você não está indo muito para um lado? Será que você não está indo muito para o outro? Porque o corpo conforme os anos vão passando, você vai perdendo um pouco da musculatura, então você precisa sempre reforçá-la. E aí, como que a sua cabeça, como que a parte psicológica vai lidar com tudo isso, entende? Então, é sempre uma coisa depois da outra, de uma forma casada, entende? Sim, claro. Muito legal. E quais são os problemas que esse cuidado excessivo com a beleza pode trazer? Bom, primeiro é que eu já vi pessoas com transtornos muito sérios com relação à beleza, né? Com relação ao culto da beleza. Isso pode ter uma transformação de identidade, Rodrigo, muito grande. Então, a pessoa, por exemplo, ela tem um peso bom, ela é magra e, de repente, ela se vê gorda, né? Aí você tem um transtorno de imagem, um transtorno alimentar, né, sério, chamado anorexia, né? Anorexia, isso tem que ser cuidado. Atenção, senhores pais, isso não é frescura, né? Isso é uma coisa, é um transtorno de imagem. A pessoa está magra e ela se vê gorda, né? E não é porque ela quer se ver gorda, é porque ela está sentindo, é uma busca da identidade. E ela acha que é bonito magra, e talvez seja para ela ali. Então, o psicólogo tem que entrar junto com psiquiatras, com nutricionistas, para poder medir tudo isso, entende, Rodrigo? Então, Sim, algumas coisas acontecem. Por exemplo,
um garoto que faz cirurgia plástica. Nós temos aí garotas muito novinhas, com 12, 13 anos, fazendo cirurgia plástica porque elas não querem o nariz apontando para cima ou para baixo. Isso é uma questão, é uma busca incessante por algo que você não vai chegar. Você não vai chegar a ser perfeito, porque ninguém é perfeito. Não porque você seja perfeito ou não, mas isso tudo tem a ver com uma busca pela beleza que a mídia vende, pela beleza que as pessoas acreditam, e nem sempre esse é o caminho. Então, muitas vezes eu já vi, por exemplo, pessoas entrando em cirurgias plásticas, acho que algumas sejam necessárias, mas entrando em cirurgias plásticas totalmente desnecessárias só para buscar a questão da autoestima, do corpo. É, E isso, ex- exatamente. isso mostra a relação, viu, Rodrigo? Isso mostra Ah, a relação com a autoestima que nós estamos falando desde o início. sim, e até o Rangel não foi embora da live, ele continua. O que seria a beleza interior para a psicologia? Apesar de subjetivo, o que a constitui? Então, a beleza. Foi o Rangel que perguntou? Foi. Aí, Rangel. Muito bem, lindo. Achei que você não estava gostando da minha live, mas tá bom. O conhecimento interno, a beleza interna é algo, é você se convencer daquilo que você é bom. É você conhecer exatamente aquilo que você faz bem. Isso é a beleza interior. Quando, quando alguém fala assim, não, mas eu não me interesso pela beleza física. O que eu me interesso é pela beleza interior. São coisas positivas que a pessoa tem. Talvez a pessoa não se interesse por cara bonita, por corpo bonito. Talvez ela se interesse por algo que ela tenha interiormente. Então, conhecer a sua beleza interior, trabalhar a sua beleza interior, concordo com o Rangel, é algo subjetivo, mas na terapia você consegue tomar conhecimento daquilo que você é bom, das suas competências. A partir daí, tudo se eleva. A autoestima e também o trato com a beleza, entre aspas, interior. Ó, o Rangel falou aqui, tá na moda harmonização facial. Como que você vê essa questão das pessoas querendo alinhar exatamente os dois lados da cara e deixar tudo perfeito? É uma relação totalmente distorcida com o defeito. É uma relação totalmente distorcida com o imperfeito. Nós somos imperfeitos, né? E a pessoa está querendo se colocar num padrão de beleza, numa caixinha, né? Eu quero ser certinho. E aí aqui não pode sair nada. É uma pessoa extremamente perfeccionista. As pessoas com harmonização facial são pessoas, a não ser que tenha algum problema, tá, Rodrigo? A não ser que aconteceu alguma coisa e que essa pessoa ela tem uma dificuldade de respirar Ah, pelo não, eu não tô falando a, numa suposição só de a busca incessante pela estética. Então, na verdade, se for esse ponto da pergunta, é exatamente isso que eu estou trazendo. É a busca incessante pela estética. Eu não posso ter uma coisa fora do lugar. E imagina, Rodrigo, como que vai estar psicologicamente esta pessoa por dentro, né? Porque todo mundo é assimétrico, né? Todo mundo é assimétrico. Um olho é maior que o outro, um peito é maior que o outro, né? E outras coisas são maiores que outras, então nós somos assimétricos. Imagina a sua busca pela simetria, como que não deve estar você por dentro? Nesse sentido, a gente briga um pouquinho, né? Briga no bom sentido, briga um pouquinho com os consultórios de cirurgias plásticas, porque a gente acaba achando que, não todos, mas que alguns vendem alguma coisa, vendem assim milagres. Então eu vou te deixar com o nariz
igual do, sei lá, de algum artista. E a pessoa se vê nessa realidade com esse artista. Então, quanto que esse impacto interfere psicologicamente? Tem uma coisa que eu queria falar, existe um caso bem conhecido, que já foi em programas aí de televisão, Quem humano? que é o Quem Humano, rapaz. O Quem Humano tem uma cara de boneco, entendeu? E o cara se orgulha. Nossa, olha, e tudo bem, para ele faz sentido, entende, Rodrigo? Eu não estou criticando. O psicólogo ele não pode criticar. Ele precisa entender aquilo que faz sentido para o paciente. Se eu tivesse atendendo o Quem Humano, né? É que ele tem um nome, não é Quem Humano. É um absurdo. Ele tem um nome. Se eu tivesse atendendo o X, que é o tal do Quem Humano, eu iria refletir com ele. Que interessante, né? Você está buscando aí ficar parecido com um boneco. Qual é a situação da sua vida para buscar isso? Entende? Então, a gente não pode criticar e nem julgar. A psicologia faz votos, juramento que você não vai julgar, assim como um médico, enfim. Mas a gente precisa verificar isso. Ó, a B Isabel 597 falou uma coisa que eu acho interessante. Vamos nos aceitar do jeitinho que somos. Exatamente, Isabel, exatamente. Perfeito, perfeito. Estão dizendo aí que tem a Barbie humana, né? Tem a Barbie humana aí também. Exatamente. Se aceitar como nós somos é o princípio que a gente engaja na psicologia. É difícil? É uma tarefa extremamente difícil. Buscar a autoaceitação é extremamente complicado, né? Eu estou vendo aí algumas pessoas falarem de mulheres trans, homens trans. Isso é uma coisa que a gente tem que respeitar, né? Isso é uma coisa que existe e nós não estamos falando disso. A pessoa trans, ela não busca ser outra pessoa. Ela apenas nasceu mulher ou nasceu homem no corpo errado. Ela não se reconhece. Nesse sentido, uma esterectomia, uma cirurgia, isso é amplamente aceitável e tem que ser aceitado. O que eu estou trazendo aqui são casos de busca incessante por uma beleza apenas estética, como o Rodrigo está trazendo, tá? Então, mulher trans é algo amplamente defendido pelo Conselho de Psicologia, os trans, né? E amplamente defendido por profissionais. A pessoa tem que ser respeitada. Eu não estou falando disso. A aceitação faz parte disso, né? Então, por exemplo, eu nasci registrado como Luiz e eu me reconheço como Luísa, né? Eu me reconheço como Luísa desde pequeno. Eu nasci Luiz, mas eu nasci Luísa psicologicamente. Isso é uma coisa que eu preciso aceitar. É muito bacana tudo que você está falando. Agora, para finalizar, que senão a live não vai ser falsa, não vai ser salva, o Rangel falou aqui, ó, ele está bastante participativo, eu agradeço ele bastante. Como identificar que essa busca pela beleza se torna algo patológico, uma vez que é relativo para cada pessoa? Aí agora tem que resumir em 3 minutos. Bom, na verdade, você só consegue verificar se é patológico dependendo daquilo que você sente. Se você não está feliz com aquele que você isso está sendo patológico. Só é doente se te move para trás. Se te move para frente, a gente consegue acertar. Ó, muito legal, Pedro. Então, vamos finalizar aqui. O que você tem de considerações finais para a gente terminar a live, que foi muito boa? Eu agradeço. A gente precisa trabalhar a questão do preconceito contra nós mesmos, né? A gente falou de autoestima, autoaceitação, a gente falou de assuntos muito importantes aqui e a gente precisa, nesse momento onde nós estamos isolados, procurar
fazer com aquilo que a gente se sente feliz. E aí a psicologia pode ajudar vocês em relação a tudo isso. Agradeço Ó, você. Pode falar. aqui, ó, é, Lecas Constantini, muito esclarecedora a live, parabéns aos dois. O Rangel agradeceu também. A Valdilene falou que você está travando a sua internet, acho que foi pro 3G, e agora a gente vai ter que finalizar. Tá bom, então. Tá bom. Muito obrigado. A gente se vê mais para frente. Obrigado. Obrigado, Rodrigo, pelo Eu que convite. agradeço. Muito Obrigado. obrigado. Valeu.